A paz do Senhor Jesus, meus amados, minhas amadas. Espero que você esteja muito bem. A paz do Senhor a todos, bom dia. Bom dia. Estamos meio sumidinhos, né? Mas estamos retornando, né? Voltando às ministrações, amém? Nos perdoem o sumiço. Mas hoje nós vamos compartilhar uma palavra onde fala sobre restituição e gratidão. O pastor hoje que vai estar ministrando a palavra, nós vamos falar primeiramente de Samuel 9, 7, onde diz assim: E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás o pão da minha mesa. Outro texto que será compartilhado será João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver ali, estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém? Glória a Deus. Só até aqui, vamos orar e consagrar essa palavra então. Senhor Jesus, entramos na Tua presença, primeiramente te agradecendo por essa oportunidade de falarmos um pouquinho sobre a Tua palavra, de ter a honra, Senhor, de compartilhar, Senhor, com seus servos, com seus amados, com seus escolhidos. Usa, Senhor, a vida do Teu pastor, aqui o meu marido, usa a minha vida, conforme o Teu querer, a Tua vontade, que a palavra pode ser edificante, Senhor, restauradora, transformadora em cada lar, e que ela possa se multiplicar, Senhor, nesses corações, Senhor. Que elas possam, Senhor, Pai, chegar às casas, Senhor, aqueles que mais necessitam, aqueles que estão passando, Pai, por algum tipo, Senhor, de tribulação, necessidade, que ela possa ser, Senhor, uma palavra de restauração para cada um dos seus servos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glórias Amém. a Deus, que assim seja. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouco de restituição e de gratidão. Esse texto, Samuel 9, versículo 7, Davi chama um dos herdeiros, descendência de Jonatas, para cumprir uma promessa que ele fez a Jonatas, que se usaria de benevolência com a casa de Jonatas, caso Jonatas viesse a falecer ou não, e quando Davi fosse constituído rei de Israel. Lá em Samuel, 1 Samuel 20, do 15 a 17, Jonatas faz uma aliança com Davi. O rei Saul estava empenhado em matar Davi para poder manter o reino, para ele continuar reinando, porque ele já tinha sido rejeitado por Deus. E Jonatas faz uma aliança com Davi e avisa Davi que se o pai quisesse ainda matar Davi, Jonatas avisaria. Se o pai não quisesse mais matar Davi, Jonas avisaria. E eles combinam isso entre si. E Jonas pede a Davi que ele use de benevolência com Jonatas, quando Davi fosse rei, ou com a descendência dele. E aqui no capítulo 9, no versículo 7, Davi, ele honra essa aliança, esse compromisso, ele honra essa promessa. E ele agora já é rei de Israel, e ele manda procurar entre a população de Israel algum descendente de Davi. E aí eles acham Jonatas. Aliás, acham Mefibosete. E aí ele manda buscar Mefibosete e restitui tudo o que era de Jonatas e de Saul ao rei, a Mefibosete. E Davi ainda diz que ele, além de todas as propriedades e toda a riqueza e tudo que pertencia a Saul ser passado para ele, ele ainda diz que Mefibosete comeria na mesa do rei enquanto fosse vivo, né? Então nós vemos aqui o cumprimento de uma palavra que o homem de Deus deu
a Jonatas, né? E a gratidão que ele tinha com Jonatas. Então, por nossos dias, nós observamos que muitas vezes os servos de Deus, as pessoas que estão, servos de Deus não, né? Porque hoje há uma diferença dentro das igrejas, dentro dos lares. Tem a diferença entre o cristão e o crente. O cristão, ele acredita em Cristo, mas ele não tem uma vida com Cristo. Enquanto o crente, ele acredita em Cristo e ele tem uma vida com Cristo. É o que diz, né? Naquele dia o Senhor vai separar o joio do trigo. Deus vai separar o cristão do crente. Hoje, dentro das igrejas, está cheio de cristão, né? Mas eles não são crentes. Eles vão lá na igreja, ouvem uma palavra, ouvem o valor, muitas sentem até a presença de Deus, mas na verdade não são crentes. Tanto que nós vimos nos dias de hoje, muitos daqueles que foram cantores gospels ou outras atividades do meio gospel, hoje saem da igreja, se desviam, né? Mudam até a natureza de ser homem para se transformar em uma mulher, ou outras coisas qualqueres, e parece que nada aconteceu, né? Nós vemos aí a André Surati dizendo que ela gosta da prostituição, ela gosta de viver naquela situação, e ela disse que ela ama a Cristo, que ela ama a Deus e que ela acha que vai ser salva. Então a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte no lago de fogo. Então se a pessoa tem uma vida toda de pecado, é difícil, porque veja, uma coisa é a pessoa viver no tempo da ignorância. O Senhor diz que ele não leva em conta o tempo da ignorância. Porém, uma pessoa que conhece a palavra de Deus e vive numa vida pecaminosa, né? As pessoas podem até pecar, mas pedindo perdão e se reestruturando. O que Jesus fala, vai e não peques mais, então não peca mais, né? Anda em santidade. Agora você não pode levar uma vida de pecado e achar que vai ser salvo, né? E voltando ao nosso texto, João 12, 26 diz assim, e se alguém me servir, o Pai honrará. Então veja que Jesus diz isso, o próprio Jesus disse. Então, quando você serve a Deus, quando você tem uma vida com Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se você serve a Deus, se você tem uma vida com Deus, Deus não vai te deixar desamparado. Amém. Você pode até passar um momento de provação, que Deus permite para aperfeiçoar alguma coisa em você, mas você vive as vitórias do Senhor, né? Isso não quer dizer que a sua vida, a minha vida, vai ser um mar de rosa. Não vai ser, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, eu venci o mundo, vós também vencereis. Significa que nós vamos ter aflições no mundo. Nos dias de hoje, já está começando a se levantar uma perseguição contra a igreja, né? A igreja agora estão querendo amordaçar a igreja, para não falar o que está nas escrituras bíblicas, e também algumas pessoas, como a Xuxa, diz que tem que atualizar a Bíblia, tem que mudar. Então alguns trechos que condenam o pecado estão querendo mascarar isso, né? Então, os tempos são difíceis. E hoje, para você encontrar uma pessoa que honra a palavra, uma pessoa que seja grato, é difícil. Então, quando nós fazemos o bem a alguém, nós não devemos esperar gratidão nem reconhecimento daquela pessoa. Porque a maioria nos trai, a maioria ainda sai falando mal de nós. A pessoa que comeu no teu prato, andou com você, muitas vezes te trai. Você tem que ter esse sentimento, né, de perdoar e entender que é um processo natural do ser humano, né? Porque as pessoas que realmente honram, é difícil, não devemos esperar isso. O que nós devemos esperar é em Deus, porque a palavra diz, aquele que me serve, o Pai honrará. Então, aqui, Jonatas tipifica eu e você, e Davi tipifica Cristo, a igreja, a Deus. Então, quando você é fiel a Deus, quando você serve a Deus, até a terceira, quarta, quinta geração daqueles que são da sua linhagem, o Senhor visita e abençoa por causa do compromisso que você teve com Ele. Veja, Abraão, em ti será bendita todas as famílias. E o Senhor abençoa todas as famílias até hoje. O povo judeu é abençoado por causa da aliança que ele tinha com Deus. E aqui havia uma aliança entre Davi
e Jonatas. E por causa da aliança de Davi e Jonatas, Mefibosete, ele é abençoado. Ele era coxo, ele não andava, ele morava em Lodebar, seria um lugar terrível, um lugar de pobreza, de miséria. E aí o rei se lembra dele, e o rei manda chamá-lo, naquele estado de miséria, e traz ele para o seio do rei, para alimentar e restituir tudo que ele tinha. Então, se você tem uma vida com Deus, você serve a Deus, você é fiel a Deus, você tem uma aliança com Deus, você vai ser restituído em tudo que o diabo te roubou, em tudo que foi perdido. Até mesmo Jó, com a permissão de Deus, tudo que ele perdeu, o Senhor restituiu. Tudo que ele perdeu. Porque ele era fiel a Deus. Ele tinha um compromisso com Deus, ele tinha uma aliança com Deus. Então, se você tem um compromisso com Deus e você tem uma aliança com Deus, não importa o que você está passando, não importa o que você perdeu, eu quero te dizer que o Senhor vai te restituir em tudo. A 30, 60, 100 por 1. Ele vai restituir na família, vai restituir na saúde, ele vai restituir em todas as áreas que você precisa. O teu trabalho no Senhor não é em vão. Você crer no Senhor não é em vão. Você buscar no Senhor não é em vão. Eu estava ministrando outro dia numa igreja e eu disse que para as pessoas que estavam passando por dificuldade, por prova, que só o fato delas estarem dentro da igreja, buscando o Senhor, elas já estavam, o fato de chegar ali já estava recebendo algo da parte de Deus, E aí o ministro, que é o dono da igreja, o pastor da igreja, a hora que eu terminei de pregar, ele disse que as pessoas têm que ir na igreja não para pedir nada, mas para cultuar o nome de Deus. Olha, eu creio que essa realmente é uma verdade. Eu te pergunto, quem é que vai na igreja só para cultuar Deus? Normalmente nós vamos na igreja porque a igreja é um pronto-socorro, porque nós precisamos da ajuda de Deus. Precisamos buscar o Senhor com algum propósito. Se não tiver nenhum propósito de imediato, alguma dificuldade, ao menos pela sua salvação, porque a salvação é defendida todos os dias. Nós ministramos a salvação todos os dias. Então eu quero dizer para você que o fato de você ter uma relação com Deus, o fato de você buscar o Senhor, a tua família será salva, a tua família será curada, restaurada, e tudo aquilo que o diabo roubou, ele vai ter que te dar 7 vezes mais, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe, então. Eu creio que Deus deve ter falado muito com vocês, Falou comigo, sim, ou seja, nós não devemos esperar nada de ninguém, somente de Deus, Buscar a face do Senhor todos os dias, dele vem o socorro, vem a resposta presente, Não importa o que você está passando, mas o Senhor é fiel e justo para te levantar, para te responder, para mudar a sua história, amém? Quantas e quantas vezes eu passei por muitas dificuldades, sendo na saúde, financeira, no trabalho, familiar, mas o Senhor sempre tinha resposta. Por quê? Nós buscávamos a face do Senhor, somente a face do Senhor. Não adianta esperar por homens, nós devemos amá-los, amém? Nós devemos amá-los, mas não espere nada por homens, espere tudo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos orar então, vamos encerrar em nome de Jesus. Aleluias. Rabasiri handarabakaya, Rilo Shandarakarabas, Remihalabas, Erebehasso, Remihandarabakarabasherbi andalabas. Espírito de Deus, aonde houver um servo teu, sim, ouvindo esta palavra, esta ministração, Senhor, eu clamo a Ti que esta palavra se cumpra na vida do Teu servo, Senhor, que eles sejam restituídos em tudo que lhes foram roubado, que lhes foram tirados. E até a perda de uma chance, Senhor, seja restaurada. Pai de amor, o Senhor não esqueceu de Ti, haverá recompensa para as suas obras, diz o Senhor. Meus olhos não estão fechados, nem meus ouvidos,
para ouvir o teu clamor, para Aleluia. ver a tua situação. Eis que sou contigo, Rei Balabarás, não te deixarei, não te desampararei, por onde quer que andares eu serei contigo. Não temas, Rabaxerebecai, não faltará coisa pequena nem grande. Aonde você estiver eu serei contigo, e tudo que lhe foi roubado eu te restituirei, assim diz o Senhor. Para ti nesta manhã, receba o poder desta palavra, Rabaciri Cantarabavas, em nome de Jesus. Amém, querido. Amém, queridos. Se inscreva no nosso canal, compartilha, toca lá o sininho para você receber todas as notificações, todas as atualizações. Que esta palavra seja uma bênção para a tua vida e que você mande para outras pessoas para abençoá-la, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos deixar aqui na descrição, né, os títulos, né, o capítulo, o versículo, que é das 2 palavras que foram ministradas. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amo todos em Cristo Jesus. Glória Obrigada, a Deus. queridos. Amém. A paz. Tchau, tchau.